Meu nome é Bruna Carvalho, eu sou nutricionista esportiva e hoje eu tô aqui para te falar sobre a importância dos carboidratos para os corredores. Então fica ligado que você vai gostar bastante desse vídeo. Bom, muito se fala hoje em dia, né, a respeito dos carboidratos, né? Então existe até uma certa carbofobia por aí, e o pessoal com pânico de comer carboidrato. Então eu quero desmistificar um pouco hoje algumas coisas aqui com vocês. Então, na verdade, assim, muito se fala hoje em dia que para emagrecer você só consegue perder peso se você realmente cortar todos os carboidratos da sua dieta, tá? Mas pelos estudos que eu já tenho lido e que eu tenho pesquisado já há algum tempo, realmente não existe assim um consenso entre os cientistas a respeito dessa tese, tá? De que para emagrecer você realmente teria que tirar todos os carboidratos de todos os tipos, né? Na verdade, essa é uma estratégia que pode ser usada, tá? Como uma estratégia para perder peso, mas ela sempre vai ter que ter um débito calórico, então seja low fat, seja low carb, o consenso ainda é a questão do débito calórico, né? Então algumas dietas que se utilizam, por exemplo, de carboidratos saudáveis, como aveia, batata doce, enfim, arroz integral, a gente tem macaxeira, né, que é a mandioca em alguns lugares, frutas, né, diversos tipos de frutas que a gente tem, poderiam estar sendo encaixadas, né, em algumas dietas tranquilamente, sem problema nenhum, e a pessoa continuaria perdendo peso se elas tivessem débito calórico, se tivesse alguns outros fatores inclusos, como por exemplo o consumo de proteínas, que é excelente também, porque na digestão proteica você acaba tendo um gasto calórico maior, né? E eu vou fazer um outro vídeo depois sobre proteínas também. E a longo prazo, né, você tirar esse carboidrato todo da dieta, essa falta toda do carboidrato, o seu corpo ele realmente pode apresentar um déficit crônico de energia. Você pode ficar muito fadigado, principalmente você que corre, né? Os seus treinos podem parar de estar evoluindo e algumas pessoas até perdem massa muscular justamente por conta desse desvio, né, que acontece, porque aí a sua proteína que você ingere, ela vai estar virando energia, né, e não indo para o teu músculo, né? Então, na verdade, num primeiro momento, quando você tira os carboidratos da dieta, é claro que você acaba tirando também alimentos super ultra calóricos, né? Então, você acaba tirando doce, pão, enfim, massas, refrigerantes, os biscoitos e tudo isso que a gente sabe que não é bom, né? E que realmente engorda. Não pelo fato de ser carboidrato, porque eles são muito calóricos e, enfim, realmente não vão agregar em nada, e como são muito calóricos e tem um índice glicêmico muito alto, eles vão estimular a sua insulina, que estimula a sua gordura. Então, eu também incentivo a tirar tudo isso daí, tá? Na verdade, eu sempre incentivo também a acrescentar as gorduras boas, as proteínas, mas também escolher melhor o tipo de carboidrato. Então, não significa que todo carboidrato tem que ser retirado, e também é uma falácia dizer que o glúten especificamente engorda. Então, o que engorda são esses alimentos que eu falei que tem glúten, mas se o glúten for de um alimento um pouco mais saudável, com grãos, né, aveia, por exemplo, então, enfim, não teria essa necessidade de tirar o glúten. O problema todo não seria esse, né? Trocar o pão pela tapioca, ao que me parece, não faz a menor diferença se você não for um paciente que tem a doença celíaca, que é uma doença autoimune, onde os anticorpos atacam o glúten, né? Então, realmente, essa refeição que vai ter esse carboidrato, que é um carboidrato de absorção muito rápida, ela vai levar um pico de glicemia e aí, consequentemente, ao pico de insulina, e isso vai inibir o teu emagrecimento, né? Então, e ainda vai estimular a formação de novas gorduras. Então, com essa parte que o carboidrato realmente engorda, eu também concordo, mas não que todo o carboidrato teria que ser eliminado. Então, na verdade, os carboidratos, eles têm muitas vitaminas, né, e muitas fibras também, que são fundamentais para a saúde, e definitivamente quem corre sabe a melhora na performance que o carboidrato faz, né? Então, quando você tira o carboidrato, é que você sente essa diferença, e vários corredores que eu atendi sempre relatam que quando tentam tirar o carboidrato, o consumo de carboidratos, a performance vai lá para baixo, né? E aí algumas pessoas dizem que é uma adaptação, até cetoadaptação, mas aí quando você faz a adaptação, não volta mais pro carboidrato, você fica lá nessa adaptação, né? Então, enfim, às vezes eu acho que essas pessoas também não correm, elas não fazem atividade física aeróbica, né, talvez.
E muitas vezes você tirar o carboidrato muito agressivamente aumenta a vontade de comer doce, você acaba ficando com uma fadiga muito grande, desidrata, né? Então você pode levar a questão de ter tonturas por conta da desidratação. Às vezes apresenta um caso de constipação, ou seja, prisão de ventre, o intestino fica mais preso porque você tirou uma boa fonte de fibras, né? Então, enfim, não sei se seria uma boa estratégia, principalmente para quem corre. Mas assim, se você me perguntar se eu indico para alguns corredores, sim, eu indico. Realmente, para alguns corredores, indico como uma estratégia, não é como um estilo de vida low carb, né? É uma boa estratégia para alguns períodos pontuais, principalmente quando você não está em fase de competição e tal, e que você quer perder um pouquinho de peso, mas basicamente é isso, né? Principalmente quando o corredor é iniciante, os treinos ainda são menos intensos, então a gente pode, de repente, usar um ciclo de estratégia low carb, mas eu ainda prefiro uma estratégia que eu uso com muitos pacientes, que é o carb cycling, né? Que eu chamo, que é o ciclo de carboidratos na tradução, né, para o português, que você cicla carboidratos, então você não tira. Então um dia você faz low carb, que normalmente é o dia que você já treinou de manhã, e no dia seguinte, que é o dia que você vai treinar, né? No caso, você vai treinar amanhã cedo, e hoje você faria um dia mais com high carb, ou seja, com mais alto carbo. E aí você vai, teoricamente, fazer dia sim, dia não, de carboidratos, né? Isso é bem interessante, não vai atrapalhar a sua performance. Então, normalmente na low carb a gente acaba aumentando muito a gordura, e isso às vezes chega até a 50% do valor calórico da dieta. E algumas pessoas eu observo também que não tem uma genética favorável para usar essa gordura da dieta como uma boa fonte de energia. Eu, basicamente, sou um exemplo disso. Eu nunca me dei bem com low carb a longo prazo. Eu fico realmente muito, assim, indisposta. Eu tenho uma tendência a ficar inchada. As pessoas desincham e eu acho que eu fico inchada. Então, eu não sei, pelo menos pra mim, o carboidrato, ele é muito de rápido metabolismo. Então, eu acho que é uma questão realmente meio que genética mesmo. Então, vai de cada pessoa se comportar. E aí, nesse caso do ciclo de carboidratos, você não tem... não vai ter tanta essa dificuldade se a sua genética não for tão favorável, porque um dia você vai ter que estar metabolizando ali mais gordura e no outro dia você vai ter que estar trabalhando mais com carboidrato, e aí você vai inibir um pouco desses efeitos negativos, né, que a low carb sequencial assim, de todo dia poderia estar te trazendo. Então, realmente, eu acho que faz mais sentido fazer esses ciclos, né? Tenho observado na prática clínica muitos benefícios, né, de pacientes que fazem assim. Então, não sei se você entendeu mais ou menos como é que funciona a estratégia, mas a maioria, por exemplo, dos corredores com quais eu trabalho, treinam de duas formas. Ou eles treinam de segunda, quarta, sexta e façam o longão, né, que é aquele treino de mais distância no sábado. Ou tem alguns que treinam um pouquinho menos, que normalmente é o pessoal que ainda não tá fazendo provas muito longas, que fica terça, quinta e normalmente o longão no sábado. Quando tem alguma prova de rua, troca o sábado pelo domingo, né? Mas normalmente o domingo acaba sendo off nas assessorias, então normalmente é assim a estratégia. E aí, como é que faria? Então, por exemplo, digamos que a pessoa treina segunda, quarta, sexta e sábado pela manhã, e ela quer fazer uma estratégia, como eu falei, ciclando esses carboidratos. Então, quando que ela comeria carboidrato? Nas vésperas, que seria domingo, seria a terça, seria a quinta e seria a sexta, que seria principalmente a sexta no jantar, né? O resto do dia poderia ser mais low carb, e aí à noite você botaria uma boa porção de carboidrato justamente para o dia seguinte. Então, quanto é que seria essa porção? Então, normalmente, nesses dias de low carb, que seria o dia que você já correu, então, se você correu segunda, quarta, sexta, você faria low carb ao longo da segunda, ao longo da quarta, e na sexta você faria até o jantar, que aí no jantar você botaria uma fonte de carboidrato boa para o dia seguinte, né? Então, normalmente 50 gramas de carboidrato na low carb, poderia até 100, mas se você quiser dar uma restringida, você pode botar 50 nessa refeição específica, tipo no jantar à noite, porque é justamente no sábado de manhã que você vai fazer o longão. Já na segunda e na quarta, como terça e quinta não teria treino cedo, você espalharia melhor esses 50, 60 gramas de carboidrato ao longo do dia. E nos outros dias, que terça, quinta, né, domingo, que são vésperas do treino, para quem treina segunda, quarta, sexta e sábado, aí você faria mais carboidratos. E aí, normalmente,
pode chegar a 150, 200 gramas de carboidrato, né? Às vezes, dependendo da intensidade de treinamento da pessoa, um pouquinho mais, 250 gramas de carboidrato. E aí, você pode usar um aplicativo. Hoje em dia tem muito aplicativo para calcular, se você não tiver alguém que calcule para você. Então, realmente é bem interessante essa estratégia, porque você não fica com aquela fadiga da low carb, né? Então, eu sei que muita gente, hoje em dia, já tem profissional especializado em low carb, o que eu realmente não acho, assim, necessário, porque é apenas uma estratégia, assim como não vai ter também um profissional que seja especializado em high carb ou médio carb, porque na verdade são estratégias pontuais. A cetogênica você pode usar numa estratégia, a low carb você pode usar numa outra, você não precisa viver assim. A volta da low carb, normalmente ela é muito difícil, porque quando você de repente quer começar a comer de novo, até carboidratos saudáveis, tá? Então, digamos que você tá numa low carb bem restritiva, quase numa cetogênica. Você quer começar a comer de novo frutas, batata doce, arroz integral, e aí você tem que ir subindo muito devagar o consumo, porque se você subir de uma vez, isso pode gerar um ganho de peso muito rápido, né? Então, existe uma certa, tem que ter um pouco de tato, né, e de cuidado nessa volta. Então, eu já vi vários pacientes que fizeram espécies de low carb, né, do Can, né, que era a dieta do Dr. Atkins, né, que tem uma semelhança muito grande com a low carb, porque a gordura é bastante alta. A diferença é que normalmente nessas dietas a proteína também é muito alta, e na low carb se preconiza um pouco menos de proteína, porque a proteína também pode estar em excesso, virando açúcar no sangue, né? E isso eles não querem, eles querem que a glicemia fique baixa mesmo, que eu também concordo. Mas normalmente não é uma coisa que se leve a longo prazo, assim, a não ser que realmente você não goste muito dos carboidratos e fique tomando polivitamínico para suprir as vitaminas que você tá perdendo aí das frutas, né? Porque normalmente as frutas que eles botam é só limão, morango, as frutas vermelhas que a gente pouco tem no Brasil, né? Mirtilo, framboesa, enfim. Então, eu preconizo em alguns momentos, né, das estratégias, mas de forma nenhuma eu faço muitos períodos, prescrevo muitos períodos seguidos, justamente porque eu vejo isso mesmo. O metabolismo, ele tende a se acostumar e ele tende a parar, e aí eu volto de novo com carboidrato. Então, eu nunca passo muito tempo com a mesma dieta para um paciente. E normalmente o que eu acho mais importante no carboidrato é a questão da combinação do carboidrato, né? Então, como é que você está combinando o carboidrato? O problema todo, hoje em dia as pessoas falam do índice glicêmico do carboidrato, que é o que? É a velocidade, né, com que esse carboidrato ele vai atingir ali a corrente sanguínea, que ele vai se transformar em açúcar na corrente sanguínea. Então, quanto mais rápido ele faz a digestão, passa ali pelo intestino e é absorvido, né, e aí ele entra no sangue. E quanto mais rápido é esse índice, mais alto é o índice, né? No caso de açúcar, por exemplo, pão branco, né, farinha branca, são altíssimos os índices desses alimentos. Significa isso, que ele leva ao pico de glicemia de forma muito rápida. E automaticamente a tua insulina também vai subir muito rápido. E aí a insulina subindo muito rápido tem diversos prejuízos. Você força o seu pâncreas, isso eleva a retenção de líquido. A insulina, ela tem uma ação no tecido gorduroso, nas células, nos adipócitos, né, que são as células de gordura. Então, realmente não é interessante. Isso predispõe a diabetes, açúcar muito alto no sangue também é muito desfavorável para a questão de câncer, de doenças neurológicas. Então, até aí o índice glicêmico alto, de fato, é muito ruim, mas condenar todos os alimentos que têm alto índice glicêmico e dizer que não é para usar, aí realmente já é demais, porque você não tem que se preocupar só com o índice glicêmico, você tem que se preocupar com a carga glicêmica da refeição, que é o quê? É a soma dos índices glicêmicos dos alimentos. Então, você tem que usar estratégias inteligentes, tá? Então, por exemplo, se você tiver um alimento de alto índice glicêmico, como um pão carioquinho, né? Que no sul a gente chama no sudeste, pão francês. É farinha branca. Aí eu não vou entrar aqui no mérito se é melhor do que o de grãos ou não. Só que é um alimento de índice glicêmico alto. Se você colocar dentro 100 gramas de frango desfiado, que é uma proteína,
As proteínas, elas têm baixo índice glicêmico, né? Porque elas têm zero de carboidrato, as proteínas animais, né? Então, acaba que na hora da somatória, a carga glicêmica da refeição vai cair bastante, ela não vai ficar alta igual a do pão. Agora, se você pegar o pão e passar a margarina, que é uma gordura ruim e o índice glicêmico realmente não vai interferir muito, na carga glicêmica, aí você vai ter pico de glicemia, né? Então, ou pegar um pãozinho e comer com café com açúcar, por exemplo. Vai uma carga glicêmica muito alta com alimentos de alto índice glicêmico, então aí tudo vai ficar alto. Então, realmente tem que aí controlar um pouco essa questão da carga glicêmica da refeição. E também não adianta muito, eu já vi gente, eu vou usar tapioca, aí uma tapioca grande de quase, sei lá, 80, 100 gramas, e aí joga um pouquinho ali de chia, de linhaça, achando que aquilo vai diminuir a carga glicêmica da refeição. Diminui um pouquinho, mas nada suficiente para, se você estiver querendo emagrecer, vai atrapalhar, não só porque é carboidrato, mas porque tem muita caloria, o índice glicêmico vai continuar alto. Só vai diminuir se você botar realmente proteína mesmo, e aí a carga glicêmica da refeição vai diminuir, né? E aí, talvez, quando você misturar tudo, vai ficar muito calórico e aí você saia do débito calórico. Então, por isso que também, para quem quer emagrecer, você tem que pensar na combinação do alimento certo e também na quantidade do alimento, tá? Então, também não adianta você estar com a carga glicêmica baixa, mas ser uma grande quantidade, porque aí realmente você vai estar ultrapassando na questão das calorias. Então, tudo tem que ser muito bem estudado. Eu sempre digo que tudo que é muito, o que tem muita gordura, normalmente se você quiser comer, por exemplo, né, uma picanha, uma carne muito gorda, um alimento que tenha mais gordura, até uma gordura natural mesmo, não tô nem falando de fritura. Então, a ideia é que você não misturasse com um carboidrato, porque realmente a mistura da gordura com carboidrato para glicemia não é interessante, né? Agora, se você pega uma carne magra, um filé de frango, um patinho, que é uma carne bovina magra, e aí de repente mistura com carboidrato, mesmo que ele tenha um índice glicêmico alto, os estragos na glicemia não vão ser tão altos, né? Então, por exemplo, creme de leite, se você pegar o creme de leite fresco, ele tem um índice glicêmico baixo, né? Que ele é gordura. Mas se você coloca açúcar e vira um sorvete, aí ele vai ter um índice glicêmico alto. Então, é essa combinação que realmente é que você tem que se atentar, tá? Mas, assim, as frutas, por exemplo, elas acabam tendo muita fibra. Então, o índice glicêmico dos sucos é muito mais alto do que o índice glicêmico das frutas, né? Principalmente se essa fruta for usada junto com uma refeição, né? Então, você comer uma laranja depois do almoço é diferente de você tomar um copão de suco de laranja junto com o almoço, né? Então, o suco, a fibra ficou todinha lá no espremedor de fruta e só saiu aquele sumo, né, da fruta. E aí, realmente, o índice glicêmico é muito alto. Então, é sempre melhor a fruta, porque a fibra também é um componente que vai estar diminuindo o impacto na glicemia desse alimento, né? Então, Deus já fez tudo perfeito, né? Então, o liquidificador e o processador foram criações do homem, né? Então, a fruta íntegra, ela é maravilhosa. Então, às vezes, quando eu vejo gente só comendo limão, coco, abacate e morango, aí realmente eu fico assim com pena, porque tem tanta fruta boa, é só você saber combinar, dosar as porções. Então, se seu objetivo, por exemplo, é emagrecer, mas você corre, não precisa ser tão rígido, você tem um gasto calórico muito bom. Então, deixa assim para usar um pouco mais de carboidrato próximo do treino, né? Então, vai treinar de noite, por exemplo, você vai correr de noite, no lanche da tarde, se você colocar um bom iogurte que não tenha muito aditivo com uma banana, a banana não vai te fazer engordar, né? Então, o problema não é a banana, né? Realmente, agora, se você pegar um iogurte cheio de açúcar, aí tá cheio de química, o açúcar nunca vai ser bom e nunca dá pra comparar um açúcar com uma banana, com uma fruta, né? Então, é por isso que eu acho que realmente a gente tem que saber que tipo de carboidrato que a gente tá falando e parar com essa questão de ficar com essa carbofobia, né? De dizer que tudo que tem carboidrato, hoje em dia, você vai num restaurante, tem gente que, mas você vai comer carboidrato não engorda. E aí, o mais interessante é quando eu prescrevo para um paciente que tem um gasto calórico muito intenso e muitas vezes ele já tá no peso que ele quer.
Então, assim, já não tá mais querendo perder peso, ele já tá satisfeito com o percentual de gordura dele. E aí depois ele relata assim, né? Ah, mas fulano me perguntou como que eu vou comer um pão na minha refeição se pão engorda. E aí mas ele viu o cálculo da tua dieta, ele sabe a combinação da tua dieta, então não opine no cálculo da prescrição dos outros, porque você não sabe o cálculo que tá lá, né? Evita prestar esse tipo de comentário, porque cada pessoa vai ter uma prescrição, cada pessoa tem uma atividade física, cada pessoa tem um objetivo. Para algumas pessoas, talvez realmente naquele momento não dê para passar o pão, ou a tapioca, enfim. E essa coisa da tapioca é muito engraçada, porque muita gente às vezes chega e fala assim: ai, doutor, eu tirei o pão, consegui tirar o pão e tal. Mas aí tá bom, e aí, como é que é? De manhã eu como duas tapioquinhas. E assim, não tá fazendo diferença nenhuma, né? Então, se gostava do pão, por que tirou, né? E aí, assim, agora é lógico, você tinha uma sensibilidade ao glúten, aí de fato você tem que tirar. E também não tô dizendo que tem que ter o pão, não, tá? Principalmente no café da manhã, eu acho um horário, assim, excelente para você usar mais proteínas, né? Por conta de uma questão do cortisol. Então, enfim, seria mais interessante até deixar esse carboidrato um pouco mais para de tarde, se o seu treino for de noite, ou se o seu treino for amanhã cedo, usar ele mais no fim da tarde e no jantar para poder fazer uma reserva para amanhã. Não acho que seja obrigatório ter no café da manhã, mas se tiver, né, a diferença entre tapioca e pão realmente é mínima. Pelo contrário, até se você fizer uma tapioca, ela tem até mais carboidrato do que um pãozinho, né? Que é tão condenado. Assim como outro exemplo de um carboidrato também que é bem condenado, a batata inglesa, né? Acaba que a diferença dela para batata doce não é tão grande, e principalmente se você misturar a batata inglesa, né, ela cozida, se você misturar ela com uma porção de proteína, um frango, um peixe, uma carne, uma boa salada com as fibras, a absorção vai ser super lenta, né? É diferente você comer uma batata inglesa aqui, tipo um purê, e ainda amassado, assim, aí realmente o índice glicêmico vai ser bem mais alto. Então, esse tipo de estratégia. O outro exemplo também, arroz branco. Arroz branco, se você deixar ele na geladeira de um dia para o outro, o amido fica mais resistente. Então, isso também diminui o índice glicêmico dele, porque ele vai ser mais difícil a absorção. Ele vai ser absorvido, mas ele vai ser mais difícil, ele vai demorar mais para fazer digestão, né? Então, eu não gosto do arroz integral. Então, uma estratégia é você fazer o arroz branco e comer no outro dia, né? Que o amido vai ficar mais resistente, e sempre acompanhando de proteína, sempre acompanhando de fibra, de salada. Isso, tipo, já te ajudaria muito, né? Uma outra questão também é a questão que muito paciente tem dúvida, a questão dos sucos, né? Então, como eu tava dizendo antes que eu falei dos sucos, às vezes usar o suco no pré-treino como uma alternativa de pré-treino. Eu realmente ainda indico muito mais a fruta do que o suco, e muito mais qualquer um dos dois do que suplemento tipo maltodextrina, tipo suplementos dextrose, por exemplo, que eu nunca indico pré-treino, porque são carboidratos muito rápidos, principalmente se você quer perder peso. Então, você que é corredor e às vezes está botando suplementos de carboidrato no pré-treino, carboidratos muito rápidos, pode ser que por isso você não esteja perdendo peso, porque o corpo primeiro vai queimar o que você comeu antes do treino imediato, depois ele vai queimar o que você comeu horas antes, e aí provavelmente ele começa a metabolizar a sua gordura, né? Então, se você já tá no seu peso, ok. E se você, pelo contrário, tá querendo ganhar massa, aí tudo bem, nem discuto a estratégia, mas eu sempre combinaria esse carboidrato com uma proteína, que poderia ser então uma malto com whey, poderia ser até um carboidrato melhor do que a malto, um carboidrato mais lento com uma palatinose. Tem o oximase também que o pessoal gosta. Eu não acho o sabor muito bom, mas isso aí é muito de quem vai usar, né? E tem gente que realmente prefere mesmo a questão do suplemento, porque é mais fácil a digestão do que a fruta, né? Então, eu particularmente como corredora, eu vario muito, assim, depende muito do que eu jantei ontem. Então, se eu comi uma boa porção de carboidrato no jantar da véspera, de manhã, muitas vezes eu não como antes de treinar, e principalmente se não for um treino longo, eu às vezes faço só um café e coloco whey, um pouquinho de MCT, né, que vem do óleo do coco, uma gordura boa, canela, cacau, e vou treinar. Mas se na véspera, de repente, não me alimentei direito à noite e, enfim, não comi muito carboidrato no jantar, de manhã já aconteceu de eu amassar uma banana, colocar um pouco de pasta de amendoim e um pouco de whey também. E aí, principalmente se o treino também era mais longo.
E aí, obviamente, que durante uns treinos mais longos, a cada 30, 40 minutos, uma fonte também de carboidrato. Então, esses géisinhos, né, de carboidrato que a gente usa nas corridas também são bem interessantes. Portanto, sim, o que seria um corredor se a gente tirar o carboidrato dele, né? Então, se você só faz musculação ou se você faz algum exercício mais de força, realmente você talvez precise menos do carboidrato, mas você ainda precisa, né? As vitaminas do complexo B, por exemplo, estão nos grãos integrais, então, carências de vitamina B12 a gente acaba vendo por aí, ácido fólico, que pode levar a anemia, né? Então, toma cuidado na hora que você vai retirar esse carboidrato. Se você quiser uma dica, tire açúcar, que realmente é um carboidrato que dá para tirar sem medo de ser feliz. E se você não quiser usar farinha refinada, tudo bem. Você pode tirar a farinha branca, tirar a goma da tapioca e usar, em vez de usar a tapioca, que é a goma da mandioca, usar a própria mandioca, que é a macaxeira. Você pode usar, em vez do pão, um bom pão de grãos, né? Que você leia lá no rótulo que ele é 100% integral, que você vê os grãozinhos lá, muitas vezes ele tem linhaça, tem chia, tem grãos de aveia, e aí realmente a absorção dele é bem mais lenta, então o índice glicêmico dele é mais baixo, então seria uma ótima opção para você também. E se você gosta das frutas, sempre tenta botar junto com proteína e com uma fibrazinha. Então aveia é muito bom, mas você pode usar também quinoa, que tem bastante proteína, você pode pôr linhaça, pode pôr chia, e sempre usando com a proteína junto. Que pode ser um ovo, pode ser um whey protein, pode ser um frango, pode ser como sobremesa essa fruta. Então, não deixa de... E também assim, faz um equilíbrio, né? Se você usou banana agora, a próxima, que é uma fruta do índice glicêmico um pouco mais alto, não vai usar manga na próxima refeição, que é outra de índice glicêmico alto. Aí você usa na outra refeição a maçã, né? Ou você usa... Uma boa dica para não ter que decorar aquela lista de alimentos com índice glicêmico, né? Que você pode achar facilmente na internet, é você também prestar atenção no sabor doce da fruta. Então, tanto é que abacate, que é uma fruta de índice glicêmico baixo, ela não é doce. Então, quanto mais doce a fruta, é porque ela tem mais frutose, ela tem mais açúcar, e o índice glicêmico dela é mais alto, né? Quando ela tem muita água, como a melancia, por exemplo, ela é doce, mas ela acaba tendo um índice glicêmico alto, só que por ela ter muita água, ela acaba tendo a carga glicêmica baixa. Então, ela tá lá na lista, e aí significa que você não vai mais comer melancia. Não, pelo contrário, melancia é uma ótima fruta, né? É uma excelente fonte de citrulina, que é um aminoácido ótimo para vasodilatação. Então, é excelente a melancia e não precisa tirar. Então, realmente, abacaxi é outro também, que também tem índice glicêmico mais alto, mas dá para conciliar, e aí você vai comer abacaxi com mel, por exemplo, né? Enfim, ou fazer uma salada de fruta e jogar suco de laranja e leite condensado em cima. Então, vamos ter sabedoria na hora de fazer essas combinações. É como arroz com purê de batata e macarrão, né? Então, não é que não pode combinar carboidratos, mas é porque você está combinando 3 carboidratos de índice glicêmico alto. Então, você combinar, por exemplo, arroz integral ou arroz branco com feijão, é uma combinação ótima, vira uma proteína, né? Um complementa o outro, mas combinar 3 carboidratos de índice glicêmico alto, vai ficar altíssimo, né? É super ultra alto. Então, realmente, tem que pensar nas combinações do teu prato, não condenar determinado alimento, esse pode, esse não pode, trigo é vilão, enfim, acho que realmente não é por aí o caminho, tá? Então, espero que você tenha gostado, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, pode mandar que eu respondo assim que possível. E deixa eu te pedir para você assinar meu canal, clica aí no sininho para ativar as notificações. E continua aí que muito em breve postarei mais vídeos a respeito de corrida, de nutrição e de alimentação saudável. Então fique com Deus e até breve.